Muitas vezes eu escrevia amamentando o Kalel, ficava deitada na rede com ele, mamando e eu escrevendo. Muitas vezes eu escrevia dentro do ônibus indo trabalhar, escrevia, faltava 10 minutos para entrar para o trabalho, eu sentava e escrevia qualquer coisa, era melhor do que nada. Muitas vezes. Oi, pessoal, eu sou a Daiane Dutra, mais conhecida como a autora Dei Dutra, e hoje eu serei a entrevistada do projeto Persona. Persona, who the hell am I? I just wanna go, I just wanna fly, I just wanna give you all the forces till I die. I just wanna give you all the shoulders when you drop. Ai, que fofo. Poxa, eu fico toda boiolinha quando os autores estão se apresentando. Eu fico toda... Oh, que lindo. Deu certo, né? Deu certo, foi certo. Beleza. E aí, gente, aqui é a Mila, mais conhecida como essa voz chata que vocês escutam. E hoje eu tô aqui com Yasmin, Sim, exato. perfeita, maravilhosa, musa, inspiradora da minha vida, Hello. dona da minha alma. A declaração do amor. Do nada, ao vivaço. Hoje eu e a minha, a gente vai entrevistar a Dai. Ai, gente, eu tava bem ansiosa pra entrevistar a Dai, sério. Principalmente depois que eu vi sobre Providência do Destino. Eita. Bebês? Bebês! Aquele livro é simplesmente tudo. Tudo. Lindo, tudo. né? Não vou mentir que primeiro eu me encantei pela capa, só que depois que eu fui olhar a capa, eu fui olhar a sinopse, eu fui olhar as coisas, eu fui olhar a spoiler, depois eu fiquei, meu Deus, eu preciso desse livro na minha vida. A capa ficou muito linda mesmo. Nossa, ficou incrível, velho. Quem foi que fez? Quem foi que fez? Já aproveitei pra divulgar o trabalho da pessoa aí. Foi a Ana, acho que o arroba dela no Instagram é Matong, alguma coisa assim. Ela é freelancer da editora, né? Foi ela quem fez. E foi um trabalho assim maravilhoso, onde ela respeitou muito as minhas vontades e saiu assim, do jeito que eu queria mesmo. Não... Ai, velho, que legal. Super respeitou as minhas vontades. Eu queria muito que a capa fosse roxinha, porque é a cor favorita da personagem. E tipo, foi tudo entendido como eu queria. Ah, que fofo, velho. Que fofo. É tão. Eu acho tão meiguinho, sabe? Quando as. Como posso dizer? Tipo, a capa tem alguma referência assim simbólica que você só entende depois que você vai ler a história. É verdade. Depois que você lê, você fala, ah, por isso que tem isso na capa. Eu sou apaixonada por capas assim. Eu sou o tipo de autora que gosta de interligar tudo, né? Eu gosto que o nome da história apareça dentro da história, que façam referências ao título dentro da história, que a capa tenha a ver, que tudo se converse, porque é a identidade visual da história ali, o nome, a capa, né? Então eu sou o tipo de autora que gosta de casar tudo. Eu também gosto disso. Encaixar tudo. Isso. De certa forma é bom e de certa forma é ruim, porque às vezes dá certo e às vezes não. Mas pelo visto, com Providência do Destino deu muito certo. Eu gostei muito. Sério, de verdade. Eu até falei pro meu amigo, ele falou assim, eu fiz um post no status, eu coloquei, é muito Eu Te Amo, mas é poucos, quantos livros, qual livro você quer pra eu comprar? Aí ele pegou e respondeu, qual você quer? Eu falei, mentira que você vai me dar. Ele falou, fala aí. Eu falei, Providência do Destino. Eita, adoro. E ainda é capa dura. Nem sei se ele vai comprar mesmo, só larguei a bomba. Agora vai cobrar. Olha, eu quero meu livro. Agora vai cobrar. Eu vou. E quando ele chegar aqui em casa, com o livro, a Dai vai ser a primeira a saber. Ai, adoro. Adoro essa fase das pessoas recebendo o livro. Você já tem quantos livros publicados mesmo? Tenho o meu primeiro livro, que foi um fanbook. Aí tem PDD, que é Providência do Destino. E agora o lançamento de Depois das 23, que é a versão original da fanfic que tem no fanbook das palavras que reservei pra você. Então, físico são 3 já. Nossa, velho. Aí, no período de 1 ano. Ah, mano, tipo, eu fico um pouco boba com o quão... Você citou agora Depois das 23, né?
Eu fico boba com o quão isso tá, tipo, sendo comentado no Instagram. Vira e mexe, eu tenho o meu Instagram de autora e lá eu só sigo gente que, tipo, que produz esse tipo de conteúdo, né? E praticamente todo mundo fala do seu livro. Assim, algumas pessoas que eu tenho, né, que não falam e tal. Mas, velho, é muita gente falando. Tipo, o bagulho é muito bom. É muito bom. Eu tô querendo ler. Aproveita que tá de graça hoje, hein, na Amazon. Eita, bebê, só vai ter Camila lendo hoje de noite pra Mimi. E é uma leitura super rápida, porque não é uma história muito grande. E até eu, assim, fico bem surpresa com a proporção que depois das 23 tomou. Eu comecei a escrever um dia ela pra me divertir e acabou se tornando aí o estouro que tá sendo, né? Porque além de ter virado uma história original que foi pra Amazon, começou a sair do fandom, né? Saiu da bolha do fandom do BTS Sim. e alcançou leitores regulares. Teve dias aí em que tava no top 3 da Amazon. Então, tipo, Nossa. do nada. Uau. Sim, em 2 dias teve 2.000 downloads e eu fui parar no top 3 da Amazon. E como foi que você reagiu diante disso? Porque, meu Deus, eu ia ficar em surto um pouco, né? Não, tipo, quando eu comecei a ver os downloads subindo pra 600, 700 em poucas horas, eu fiquei, gente, o que tá acontecendo? Eu fiquei sem reação. E depois que eu entendi a magnitude do que estava acontecendo, eu fui comemorar, fui postar, fui aproveitar para agradecer a todo mundo que estava compartilhando, que estava baixando, porque quando isso aconteceu, o livro tinha 10.000 leituras, mais ou menos, ali 20 avaliações, e teve um boom, uma explosão muito grande, e subiu aí para 70.000 leituras, mais de 100 avaliações, isso em menos de 2 meses, né? Já tem mais de quase 3.000 e-books baixados, é muita coisa mesmo. Tô muito impressionada. E tem também lá no seu Instagram, né, um destaquezinho lá na bio que você colocou de... Eu não sei se é mais 450, se é 450, não sei o que, alguma coisa assim, de livros vendidos. Tipo, esses livros é a soma dos 2 livros publicados ou é de um livro só? Isso, é a soma dos livros de Providência do Destino e as palavras que reservei para vocês juntos, né? Eu ainda não coloquei ali os de 23 porque ainda não acabou a pré-venda. Quando acabar, eu coloco. Mas aí foi só a soma dos 2 primeiros livros aí, que um foi independente e o outro foi por editora já. Mais de 450 livros físicos vendidos, que é bastante coisa também. Olha! Meu Deus. Nossa, eu acho que se eu chegasse só na metade disso, eu não ia estar viva, não, no outro dia pra falar, pra agradecer, não. Eu não sei, eu ia olhar pra cara da minha mãe e falar, mãe, o povo gosta do que eu leio. Mãe, o povo gosta? O povo gosta? Tipo, você já, tipo, já pensou assim, tipo, caraca, as pessoas estão me acompanhando, tipo, a galera tá comprando o livro, a galera tá indo atrás, tipo, eles gostam do que eu escrevo, tipo, você pensa assim também? Eu já começava a sentir isso. Já começam as brigas, assim. Desde a época em que eu acabei indo pro Wattpad, porque eu fui banida do Spirit, né? As pessoas começaram Nossa, por quê? É, tipo assim, o Spirit não tinha uma regra específica sobre cenas de hot com menores ali de 18 anos. Aí o que acontece? Tinha muitas fanfics com pessoas de 16, 17 anos que tinha hot. E um belo dia o Spirit resolveu criar uma regra e baniu todo mundo que tinha fanfics com alguma coisa dentro dessa regra. No mesmo dia em que eu fui banida, a autora de Quente como Inferno também foi banida do Spirit, por exemplo, a Marcela, porque se encaixava na mesma categoria. A E1 tem 17 anos em Providência do Destino quando ela perde a virgindade. E por causa deste detalhe eu fui banida do Spirit. Nossa! Gente, que aleatório! Que rolê aleatório! Segundo eles, é apologia à pedofilia. E aí, depois desse banimento em massa... Bom, de certa forma, pode ser, tipo, de certa forma, pode ser que eles pensaram assim, né? Dessa forma de,
apologia à pedofilia e afins de no caso. Mas eu acho que eles teriam que especificar isso. Tipo, uma cena mais 18 de uma pessoa mais 18 com uma pessoa menor. tipo, menos 18. Isso. Entendeu? Em nenhum momento eu especifico que um é maior e o outro menor. Só é um que tem 17 anos. Eu nunca falei a idade do de mim na fanfic, né? Que ele também é de menor, porque eles estudam na mesma sala, por sinal. Mas, tipo, a regra não existia. Foi depois desse banimento em massa que passou a existir. Tanto que, se você tentar postar hoje em dia e eles pegarem, você é banido por causa disso. Aí, a Providência do Destino estava em ascensão nessa época. E aí aconteceu esse banimento e eu perdi o chão, né? Tipo assim, perdi o chão mesmo, porque eu tinha acabado de concluir Providência do Destino. E aí ter sido banida foi uma experiência horrível. Mas eu já tinha uma conta no Wattpad, né? Então eu pensei, eu não vou desistir, vou postar no Wattpad. O Wattpad acolhedor dos pobres. Isso. Aí fiz. Voltei a postar, só que no Wattpad, e os leitores saíram do Spirit, começaram a me procurar lá no Wattpad, mandavam mensagens dizendo que ficaram loucos quando viram que eu tinha. Foi quando eu percebi que as pessoas gostavam do que eu lia, né? Ou gostavam do que eu escrevia, perdão. Gostavam do que eu oferecia para eles, porque eles continuavam vindo atrás de mim, independente de onde eu estivesse. Sim. E aí, esse PDD, né, teve uma grande ascensão no Wattpad por causa disso. Acabou tendo números muito mais expressivos lá no Wattpad do que teve no Spirit. No Spirit tinha ali seus 3.000 favoritos. Já no Wattpad alcançou no seu primeiro ano 300 mil visualizações. Então, tipo, o PDD foi muito bem aceita no Wattpad. Muito, muito bem aceita. Então, tipo, você era no começo mais conhecida no Spirit? Sim, eu só postava no Spirit no começo. Entendi. Você, tipo, migrou pro Wattpad, né? O que acontece? Quando, lá em 2017, algumas autoras já estavam sendo banidas, não é? Por N motivos, porque o Spirit tem lá seus N motivos para banir, enfim. Eles não respeitam a sua história, te banem sem nem conversar contigo, e eu acho isso muito desrespeitoso, mas acho que uma conversa resolveria muita coisa. Mas enfim, aí quando eu vi que tinha muita gente sendo banida, eu resolvi procurar alguma outra plataforma para me garantir, né? Caso acontecesse comigo também. E aí eu vi o Wattpad, criei a conta, comecei a postar, inclusive depois das 23 lá, que foi a primeira que eu postei. E comecei a instigar o pessoal a me seguir lá no Wattpad, para uma conta reserva, me sigam, caso aconteça alguma coisa. E quando aconteceu, já algumas pessoas já sabiam que eu estava no Wattpad, por isso foram para lá. A gata já foi na sabedoria. Ela Sim, já foi já, ó, sem na malícia. Fiz ali meu pezinho de meia, me garanti, porque o Spirit tem a sua plataforma mais intuitiva, sim, mas é uma plataforma onde é muito instável essa questão do autor. Qualquer coisinha pode haver um banimento, então eu conheço autoras que eram gigantes lá com seus 25, 30 mil seguidores e foram banidas sem nenhum respeito a elas, nenhum respeito à história e à quantidade de leitores que elas traziam para a plataforma. E por esse motivo eu me garanti no Wattpad e deu certo. Graças a Deus, né? Olha aí como tá hoje, né? Sim. Eu queria falar sobre, especificamente, a gente falou sobre Depois das 23. Olha como a conversa rende, né? A gente tava falando Depois das 23, aí foi pro Spirit, depois agora pro Wattpad e conversa rola, né? Tipo assim, Sim. O seu primeiro livro, ele foi publicado, tipo, você publicou ele sozinha, tipo assim, não foi por uma editora, foi uma publicação independente, tipo assim, cara, isso é um baita desafio e uma baita responsabilidade. Tipo assim, como é que foi essa experiência pra você, assim, que você falou, cara, eu vou tomar o primeiro passo, eu vou fazer isso aqui? Primeiro que era um sonho já de muitos anos, né? Eu tinha uma leitora que ela me incentivava muito e ela me apresentava opções de gráficas e dizia que eu conseguiria fazer sozinha. E incentivava muito e eu pensava que eu conseguiria mesmo, né?
Só que entre você desejar e você executar, existe uma lacuna enorme de coisas que podem acontecer. É verdade, E é verdade. o start inicial para publicar o livro foi quando eu recebi a mensagem de uma leitora que se ofereceu para fazer a diagramação do livro, que é a parte mais complicada de todo o processo, que assim, eu não sei fazer, né? Sim. E aí, quando ela falou que faria a diagramação para mim, eu pensei, ela queria fazer de Providência do Destino, só que eu disse que eu queria testar um livro menor, porque Providência do Destino era uma história muito grande e, tipo, eu não sabia nada sobre publicação, então eu queria testar primeiro um livro menor. Então foi o que eu Sim. fiz. Pensei, vou pegar 2 fanfics pequenas do T que eu tenho e fazer uma pequena coletânea de fanfics. Vai dar um livro ali de 200 páginas, é pequeno, consideravelmente pequeno, então vai dar certo. E foi o start inicial, devido à diagramação. Mas foi um processo, assim, de aprendizado, porque eu apanhei Imagino. muito para publicar esse livro. Apanhei na capa, porque eu tive a ajuda de uma capista que ela nunca tinha feito capa de livro. E eu achei que era Eita. só fazer a capa pronto. Mas não é só fazer a capa. Existe todo É. um processo, tem que ter sangria, a capa tem que ter alto nível de qualidade. Sim, sim. Tem os detalhes, tipo, só pra você ter uma ideia, a capa foi reprovada 6 vezes pela gráfica. 6 Meu vezes. Deus! Tanto eu quanto ela já tava assim, quase chorando de tão frustrada que a gente tava, porque foi rejeitada Deus. 6 vezes pela gráfica. E essa pessoa que se ofereceu para fazer a diagramação, no final das contas não fez a diagramação, ela deu um problema no notebook dela, ela não conseguia resolver. Faltando Meu Deus, 45 minutos quanto para acabar o empecilho! jogo. Faltando 45 segundos para acabar o jogo, eu tive que achar outra pessoa para fazer a diagramação, que foi assim um anjo que fez um trabalho muito rápido e muito bom pro livro. Tive problema com brindes. Nossa, eu tive problema com tudo que você pode imaginar, tudo, porque a pessoa que fazia os brindes, Quase o livro não sai. a pessoa que fez os brindes, fazia os brindes, pegou Covid bem no início, pegou Covid. Oh, meu Deus. E teve que parar tudo porque ela ficou bem doente, não tinha vacina ainda. E, gente, Oh, Deus. todo tipo de problema eu tive. Oh, Toda dó. vez meu marido chegava no trabalho, me via chorando, já perguntava logo o que foi que aconteceu dessa vez. Oh, Porque, Deus. pra completar, eu ainda tava grávida, né? Então, os hormônios estavam à flor da pele e foi um processo de muito aprendizado. Eu apanhei bastante mesmo para esse livro sair, mas foi assim, quando ele chegou nas minhas mãos, meu marido até filmou escondido de mim. Eu chorei tanto com esse livro nas minhas mãos, porque Oh, Deus. era um sonho, né? Assim, eu sempre sonhei com isso. E a partir do momento em que eu tive certeza que era o que eu queria para minha vida, isso se tornou uma meta para mim, né? E alcançar essa meta, tipo, é surreal. Você pegar ali o que você escreveu com tanto amor nas suas mãos, é surreal. Nossa, tô toda arrepiada. Eu chorei muito mesmo, agarrada com o livro, fiquei tipo, sem saber o que dizer. Eu não sei o que dizer, o livro é lindo demais, só isso mesmo. Cara, eu não consigo imaginar como deve ser essa sensação. Mas, velho, é tipo... Deve ser muito gratificante, cara. Muito. Muito. Tipo assim, eu não... É tão... Pra mim, eu tenho essa vontade, mas tipo, é uma coisa assim tão eu acho uma coisa assim tão distante que eu ainda não consegui acreditar que tipo um dia pode acontecer, sei lá, tipo, soa tão inalcançável. Mas um dia, simplesmente, quando as coisas têm que acontecer, elas acontecem, sabe? Até ali o momento que até o momento antes da leitora entrar em contato comigo, eu ainda estava trabalhando na revisão do livro, né? E eu devagarzinho, eu já tinha decidido que eu ia fazer esse fanbook dessa forma. Só que eu ia fazendo devagar, porque eu ainda não tinha nenhuma perspectiva e nenhuma previsão. A ideia era que fosse lançado só no segundo semestre de 2021, mas de repente tudo mudou quando ela entrou em contato comigo e eu pensei, vou aproveitar a oportunidade, agora é a hora.
e quando a gente vê uma porta aberta, a gente passa por ela sem nem querer saber o que vai acontecer. A gente arca com as consequências depois. Sim. Então foi o que eu fiz. Passa Esperei apertadinho, mas passa. A porta estava aberta e eu fui lá e passei por ela porque era uma chance única na vida de poder fazer esse projeto, de poder realizar esse sonho aí que, assim, é impagável, sabe? Cada pessoa que escreve, que tem vontade de publicar um livro, merece passar por isso, porque a gente luta tanto para escrever uma história e essa é a recompensa no fim das contas. Tipo assim, o bom disso tudo foi que você passou por tanta coisa, né? Teve, tipo, o livro foi reprovado pela gráfica 6 vezes, eu ainda não tô digerindo essa informação. Tipo, você passou por muita coisa, mas ainda assim, no final, olha, só pra provar que eu tenho acreditado numa frase ultimamente que soa muito como verdade pra mim. Sempre que eu tô, sei lá, que eu tô muito mal, assim, alguma coisa eu lembro dessa frase. No final, tudo sempre dá certo. Cara, você passou Exatamente. por um monte de dificuldade, velho. Olha quantas coisas tu contou. E no final, você tava... A história terminou como? Você chorando com seu livro na mão. Tipo... Chorando de felicidade. Isso, chorando de Exatamente. felicidade. Tipo... Mano... Ai, nossa, mano. Ai, agora que eu vou chorar sou eu. A principal lição que eu tirei de tudo isso, eu até fiz um post sobre. Não é apenas a sensação de chegar lá, é todo o processo que você passa e que você aprende com ele. Exatamente. É como a nossa querida amiga Hannah Montana ensinou em The Climb, não é sobre chegar lá, é sobre a escalada, não é? Isso. O primeiro passo é o que importa. Exatamente. E, tipo assim, como que foi também falando um pouco mais agora sobre Providência do Destino, né, o segundo livro, da Blue Side, que foi publicado, né, pela editora. Tipo assim, como, tipo, eles convidaram você, né, eles entraram em contato com você, algum leitor seu chegou lá e indicou, tipo, encheu eles de mensagem, tipo, por favor, Providência do Destino, pelo amor de Deus. Essa história é engraçada. Ai, meu Deus. É meu segredinho, né? Essa história, mas eu vou abrir para vocês a minha estratégia para conseguir ser publicada por uma editora. Quando começou a estourar, lá em 2020, começaram as editoras de fanfic, obviamente eu fui me submeter às grandes editoras aí conhecidas por esse pessoal que compra fanfic. Eu fui rejeitada por todas elas, só porque a fanfic era hétero. Ai, Na época, todos estavam focados apenas em yaoi, né? E aí... Ai, Deus, já sobe aquele... É, Aquela raivinha, mas... não chegaram nem a ler a história, nem nada, só me rejeitaram por ser hétero mesmo, né? E aí... Fui rejeitada por todos aqueles pilares das maiores e mais antigas, todos me rejeitaram. E aí eu pensei, PDD é uma fanfic que estava ali com quase 500 mil visualizações, mas nenhuma editora estava interessada por ser hétero. E eu pensei, eu preciso arrumar um jeito de chamar a atenção de alguma editora. Mas chegar falando com eles, pelo visto, não está funcionando. Então eu vou pegar outra estratégia. Foi o que eu fiz. Sim. Então eu tenho um grupo de leitores no WhatsApp. Falei com eles, olha pessoal, é o seguinte, vocês querem PDD publicado? Esse ano de 2021 eu não conseguirei porque eu estou grávida e eu não vou dar conta. Mas se vocês quiserem, eu tenho uma solução. Fiz um textinho Meu bonitinho. Deus! Ai, Gente, a mulher bolou um sistema. Eu fiz um textinho bonitinho e coloquei o link das editoras e disse, vocês entram no link, copiem e colam o texto e mandam a DM deles. Meu Deus. Quanto mais gente mandar, mais a editora vai ver que tem gente interessada e vai entrar em contato comigo. Não deu, assim, 5 horas, a Bussard já entrou em contato comigo. Porque foram lá, Não, é tipo assim, umas 50 pessoas de uma vez só. O meu sonho não quer se realizar sozinho. Não tem problema, eu vou lá e caço ele, nem que eu traga ele pelos cabelos. Claro! A gente Meu não pode Deus. ficar sentado esperando as coisas caírem do céu. A gente tem que correr atrás, fazer o nosso. E aí, se esse é o interesse coletivo, então a gente tem que mostrar que o coletivo
que existe um coletivo interessado na história, né? Sim. E aí, tanto que a Karina, que é a CEO da Blue Size, ela falou pra mim que tipo, ficou impressionada, porque recebeu umas 50 mensagens, uma chuva de mensagens de repente, e ela nem sabe disso. Meu Aí eu, Deus. sério? A minha resposta, nossa, sério, não Ai, acredito. mulher! Nossa, como elas conseguiram? Oh, meu Né? Deus! Tipo, não acredito que tem gente indicando a minha fic, como assim? Meu Deus, bancanação, sai egípcia. Mas essa foi a estratégia que eu adotei pra conseguir ser publicada e deu super certo. Meu Deus, a Karina é mó docinho, velho. Imagina ela do nada assim, tipo, gente, que isso aqui? O que é isso aqui? Ela é toda nhunhu. Imagina. Sim, Meu Deus. é uma pessoa maravilhosa ela. Demais. Tipo. Aí E foi aí isso. A minha estratégia foi essa. Gente, a menina Cada um- bolou. Sabe, tá ligado? O Cebolinha, quando chegava no Cascão assim, falava assim: eu tenho um plano infalível pra gente pegar o Sansão da Mônica. É exatamente Foi a Dai, isso. gente. A Dai era o Cebolinha e o Cascão era os leitores dela. Ela chegou assim, gente, é agora ou nunca. Esse plano é infalível. Eu acho que a gente tem que, cada um faz seus corres, né? Cada um tem as suas estratégias, as suas formas de fazer acontecer. Algumas pessoas têm mais sorte que outras. Eu não sou uma pessoa que tem muita sorte, então eu sou acostumada a correr atrás das coisas que eu quero. E aí Sim. foi daí que saiu o plano pra chegar onde eu queria. Inclusive, falando sobre toda essa determinação, toda essa insistência e afins. Você é mãe, né? Tipo, pra quem chegou aqui de paraquedas, não conhece a Dai e veio só por curiosidade. A Dai, gente, ela é mãe de 2 príncipes maravilhosos e lindos que me fazem ter colapsos de fofura quando eu tô vendo stories dela. Não tem como você ver aqueles stories e você ficar normal, você ficar estática com cara de zumbi, que nem você fica olhando stories das outras pessoas. Não tem como. Quando você olha aquele... Não. Teve um vídeo uma vez que você publicou, que você postou, você dando banho No Ian. Foi no Ian. Mano, Isso. ó. Eu quero aquele vídeo por tanto tempo. Que lindo, meu Deus. Muito fofinho. E tipo assim, isso deve ter impactado, né? Acredito que muito, tipo assim, pra você escrever, porque você já escrevia antes deles nascerem, né? Sim. Então, tipo, isso deve ter mudado muito, né? Sim, isso mudou muito a minha vida como escritora, porque antes dos filhos eu escrevia todos os dias. Todos os dias eu escrevia pelo menos um capítulo de 2.000 palavras, né? PDD, por exemplo, eu postava 3, 4 vezes na semana, eu atualizava capítulo ali de 2.000 palavras no mínimo, ou seja, escrevia muito numa semana, 10.000 palavras, 12.000, escrevia muito mesmo, e não era só PDD, tinha outras fanfics também que eu publicava e escrevia muito. E aí, depois que eu engravidei, o ritmo diminuiu drasticamente, porque não, assim, logo na gravidez você fica indisposta e só quer dormir, não tem cabeça e tipo, não vinha as ideias, não batiam, sabe? E eu passei um longo período sem escrever durante a gravidez do meu primeiro filho, Kalel. Quando ele nasceu, eu já estava buscando a minha identidade de novo, porque quando você vira mãe, você se perde dentro de tudo aquilo, né? Que nasce uma criança e nasce uma mulher totalmente diferente. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. E aí, para você se encontrar nessa nova vida, é muito difícil. E foi loucamente ali procurando a minha identidade de novo que eu consegui concluir depois das 23, né? Faltavam alguns capítulos para terminar e no meio dessa loucura do puerpério e da primeira maternidade eu terminei depois das 23. E quando eu finalmente estava começando ali a pegar ritmo, a descobrir outra gravidez, né? Oh, O Kalel tinha 1 ano quando eu engravidei de novo e eu já estava, né, pensando em publicar livros, já estava fazendo vários planos para minha vida e tive que adiar tudo por causa da gravidez dele. Mas depois eu parei, eu sentei
parei e pensei, eu não vou parar nada na minha vida por causa da gravidez. Eu vou tentar seguir aqui com os meus planos, tanto que eu publiquei um livro mesmo Meu estando Deus, a Day grávida. é o próprio exemplo de determinação e perseverança, gente. Meu Deus. Eu vou sair daqui totalmente motivada. Eu vou sair daqui acreditando que eu consigo qualquer coisa. Mas é verdade, a gente consegue qualquer coisa, né? Desde que a gente corra atrás das coisas que a gente quer, a gente consegue. Pelo menos é isso que eu penso. Então, mesmo me arrastando, meio sentindo muita dor, porque eu senti muita dor na gestação do Ian, eu fui lá e fiz o que eu tinha que fazer, né? Mesmo que no final do dia eu tivesse destruída. Eu fui e Oh, fiz o que tinha que Deus. fazer. Mas, novamente, eu deixei a escrita de lado um pouco, porque no fim do dia eu não tinha cabeça para mais nada. Agora, Ianzinho já está com 6 meses, Kaleuzinho já está indo para a escola, e eu estou retomando Oh. minha rotina de escrita, retomando aí. Não consigo mais ser aquela máquina de escrever 2.000 palavras por dia, mas pelo menos ali 500, 1.000 palavras por dia eu já estou conseguindo Uhum. fazer, o que é muito bom, né? Então, a mãe agora está conseguindo se achar ali como escritora novamente, mas muitas vezes eu já surtei porque eu queria escrever e não conseguia. Eu imagino assim, a Day num quarto, assim, tá ligado? Um escritório que representa o mundinho dela da escrita. Aí ela senta assim e fala, gente, eu vou ter que ir embora por um tempo, mas eu volto. Mas eu vou embora. Aí ela pega a saia daqui a pouco, quando ela volta de novo, imaginando na minha mente vem aquele meme da Rochelle, sabe? Que ela abre a porta assim e dá um grito pela casa. Voltei! É tipo isso. É tipo isso Sentiram minha mesmo. fala? É porque sai um pouco ali de cena a autora e a mãe toma de conta, e depois a autora tem que sair correndo para respirar um pouco e conseguir fazer o que precisa, mas quando eu tenho, assim, com a escrita uma relação de necessidade. Então, quando eu preciso escrever, eu preciso botar para fora e acabou. Muitas vezes eu escrevi amamentando o Kalel, ficava deitada na rede com ele, Nossa! ele mamando e eu escrevendo. Muitas vezes eu Nossa! escrevia dentro do ônibus indo trabalhar, escrevia, faltava 10 minutos para entrar pro trabalho, eu sentava e escrevia qualquer coisa, era melhor do que Olha! nada. Nossa, velho, Muitas que vezes. legal! Assim, puxado, né? Mas, tipo, legal porque a sua perseverança, a sua insistência. Tipo, velho, não é qualquer pessoa que consegue isso, não, mano. Mano, isso é barril, Não. velho. É barril, não é qualquer um, não. Sim, assim, quando você, como eu falei, quando você começa a maternidade, você se vê ali no mundo totalmente novo, você busca a sua identidade de qualquer forma. E a minha identidade, Daiane, eu sou escritora, entendeu? Desde o momento em que eu percebi que sou escritora, essa é a minha identidade. E eu luto, diariamente eu luto para manter ela, porque a rotina, o dia a dia, a maternidade, ser esposa, o cuidar da casa, isso suga da gente, né? Então, essa minha Imagina. identidade para se manter preservada, eu preciso lutar muito por ela todos os dias. E assim, você, tipo, por conta disso, de você ter voltado, assim, né, de certa forma, como uma nova pessoa, né? Acredito que isso deve ter. A maternidade deve ter mudado muitas coisas, não só na sua vida, assim, de escrita, ou. Mas, tipo, maturidade, né? Porque a gente tá sempre em constante fase de amadurecimento. E, tipo assim, você Sim. sentiu que isso interferiu, assim, na sua escrita, que, tipo, a maternidade trouxe pra você sei lá, um novo jeito de olhar as coisas, não sei, alguma coisa assim? Sim, a maternidade ela muda totalmente a gente, né? Muda o nosso foco, muda a nossa percepção, muda o jeito de ver a vida, o jeito de viver a vida e o jeito de escrever sobre a vida, não é? Tanto que quando eu comecei a escrever Is That My Baby, eu não tinha filhos ainda. E hoje em dia que eu tenho, eu olho assim, e eu ainda estou escrevendo a história até hoje, enfim, quase 5 anos escrevendo a história. Eu não tinha filhos ainda quando eu comecei a escrever uma história que fala sobre filhos, né? Gente, E deixa eu hoje contar, era um sinal do universo. eu não tinha filhos ainda e hoje eu percebo que
precisa mudar algumas coisas no começo da história, porque a maternidade não é só aquilo que eu escrevia sobre, porque eu não conhecia ainda, né? Conhecendo a realidade mais de perto, hoje eu consigo falar sobre maternidade, sobre gestação, com total propriedade e sem romantização nenhuma. Você romantizava muito? No caso, eu acho que não é nem romantizar, eu acho que eu facilitava muito na história conviver com a criança. Ainda mais uma criança que não é filha deles. É uma criança adotada. Olha aí, spoiler! Mas isso logo no começo isso acontece. É do começo então. da história, do Isso. começo, tô ligado. Então, tipo, eu acho que eu escrevi com muita facilidade, assim, eu deixei os personagens muito à vontade, quase como se a criança fosse parte da vida deles, e não ao contrário, eles fossem parte da vida da criança. Sendo que quando uma criança entra na sua vida, ela muda totalmente tudo, não é tão fácil, entendeu? Então eu vou precisar, quando eu for reescrever, porque Is That My Baby vai virar livro físico esse ano. Então, quando eu for reescrever a história, eu terei que mudar alguns pontos sobre a criança que são importantes de serem mudados. Sim, agora você tem 2 filhas Duracell na sua casa e você sabe como é, né, meu amor? Exatamente. Não dorme não, viu? Eu tava Eles são muito muito enganada. inquietos. Kalel é uma criança assim, gosta muito de brincar, gosta muito de mexer, gosta muito de subir nas coisas, é o tempo todo Meu ligado Deus, na internet. serelepe, piruleta. E o Yan Jeon tá indo pelo caminho pior ainda, que com 6 meses ele já não fica mais quieto no mesmo lugar por muito tempo, então... Oh, meu Deus do céu. Eita, Dai, forças, viu? Guerreira, forças, te desejo muita força e paciência, viu? Porque eu tenho meu irmão pequenininho, tipo, ele é muito inquieto. Ele não para quieto, ele não consegue ficar... Sabe como ele fica, tipo assim, 100% quieto? Quando ele tá dormindo, tipo agora. Olha que paz. Olha que paz. O Kalel nem dormindo. Eita, meu Deus. É sobre, bebê. É sobre. Né, principalmente o Yan Jeon, ele é muito simpático, ele ri muito, qualquer besteira, é um bebezinho muito abençoado. Foi uma gestação muito difícil, mas ele é uma criança muito abençoada. Que fofo, graças a Deus. Sim. Puxando um pouquinho mais assim agora. Assim, esvaindo um pouquinho esse lado good vibes, esse lado tudo bom, esse lado conto de fadas e afins, que nem é tão conto de fadas assim. Eu queria falar sobre uma coisa que eu acredito que muitas pessoas não conheciam você, mas passaram a conhecer por conta disso. Que é envolvendo o seu primeiro livro, né? O que você falou, tudo tal, que teve muita complicação, quase não sai, né? E aí, quando saiu, teve polêmica. Olha aí. Já teve. Olha. Já não bastava a mina ter sido rejeitada, a capa ter sido rejeitada 6 vezes pela gráfica. Ainda tem que o povo do Twitter vir falar assim: não, peraí, meu amor, vamos começar aqui. Para aqui nesse caminho aqui que eu quero bater um papo contigo. Basicamente, pra quem tá voando ainda, ou quem ficou sabendo, mas não tá lembrando, refrescando sua memória, esse primeiro livro da Dai, ele é uma mistura, né, das 2 histórias em uma só, né? Algo assim. As histórias são distintas, mas elas estão juntas dentro do livro. Sim. E essas histórias, elas foram... A polêmica que teve por causa delas foi por causa dos brindes, né? Que os brindes vinham como uma foto do Taehan. Não era como uma fanart, um desenho ou algo semelhante. Era uma foto dele mesmo. E aí muitas pessoas começaram a atacar a Dai por achar que ela tava, tipo, se aproveitando da imagem dos meninos e até indo contra o maior esforço que as editoras e as pessoas fic-writers que produzem, tipo, postam assim os livros físicos delas, que é desvincular essa imagem do artista com a história,
né? Quando ela passa a ser um livro físico, ela não é mais uma fanfic, ela vira uma história original, né? E aí o povo começou a pererê, 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 porque não pode, porque não pode, porque não pode. Mas algumas pessoas tacaram a bomba, viraram as costas e não escutaram o lado da Dai. E aí, Dai, qual era o seu lado que eu não estou? Eu estou fofoqueira hoje, eu quero saber. Conte-me tudo, não esconda nada. Bom, sim. O livro, na verdade, ele é um fanbook, certo? Ele nunca deixou de ser uma fanfic. Os nomes dos personagens não mudaram. O personagem do livro ainda se chama Taehan, apesar de que só tem menção ao Taehan, não tem menção ao BTS, não muda, né? O que eu resolvi fazer foi uma ação sem fins lucrativos de experimento. O livro, ele foi vendido, obviamente, porque eu não podia dar para as pessoas, eu não tenho dinheiro para fabricar o livro e dar para as pessoas. Ele foi vendido, mas ele foi vendido a preço de fabricação. Eu não tinha ganho com ele. Nem quem trabalhou no livro comigo. Na capa, na diagramação, na revisão, ninguém ganhou nada. O que elas acabaram ganhando, entre aspas, assim, foi a gratificação que eu quis fazer a elas. Foi um livro para cada uma pelo trabalho e esforço, porque obviamente a minha gratificação era ter o meu livro físico em mãos, então era a mesma coisa que eu faria para elas, o trabalho delas em mãos também. Mas o livro ele não tinha nenhum fim lucrativo, e o que foi muito questionado, mas você está vendendo como não tem fins lucrativos. Uma vez que você não lucra nada, obviamente, você pode vender e não ganhar nenhum centavo com isso, porque era apenas o preço de fabricação do livro e dos brindes, porque os brindes você também paga por eles, então, obviamente, o valor ele é convertido para a compra, né? Por esse motivo, os brindes tinham o rostinho do T, o rostinho do Yotam, dentro do livro tinha a foto do T, alusão a eles, porque era um projeto totalmente sem fins lucrativos, assim como existem de outros grupos, como o EXO, por exemplo, com quem eu me inspirei para fazer, na verdade. E na época, eu queria poder fazer como o do EXO, que era doar cestas básicas, mas eu estava grávida, eu não ia conseguir preparar tudo isso, não ia dar. Então eu resolvi fazer só o livro sem fins lucrativos mesmo, sem retorno nenhum, nem para mim, nem para ninguém. Neste caso, não existe nenhuma lei que me impeça de fazer isso, porque eu realmente não estou lucrando em cima disso. Não estou ganhando nada. É só um fan-made de fã para fã, onde eu fiz e distribuí, apenas. Né? O que foi que acabou que tipo muita assim, gente... quando isso tudo começou, você chegou aí a público assim e explicou isso? Sim, assim que começou a polêmica, entraram em contato comigo, uma fanbase de report, entrou em contato comigo, eu prontamente fui no meu perfil do Wattpad, expliquei exatamente o que eu tô falando aqui agora, fui no Twitter, expliquei exatamente o que eu tô falando aqui agora, mas algumas pessoas entenderam, outras simplesmente quiseram entender como bem entenderam, né, assim, leram e para elas parece que não era nada que estava escrito ali. Mas conversando mais no PV, no particular, com essas fanbases que vieram falar comigo, né, eu expliquei tudo, que o livro não tinha comércio, ele não era um livro comercializado como um livro comum, não tinha ISBN, não tinha código de barras, não tinha nada. Também, quando tudo isso aconteceu, eu já tinha vendido todos os livros, eu estava só terminando de enviá-los. Então, tipo, eu já tinha avisado que não ia fazer mais livros. Então, não tinha... O que as exigências deles eram que eu parasse de fazer o livro, que eu retirasse as fotos do T, que... Enfim, uma série de exigências que não era necessário, porque eu não estava mais vendendo o livro, não estava mais fabricando, não ia ter mais nenhum lote, nem nada. Então, no fim das contas, a conversa foi no privado, foi super civilizada, eu expliquei tudo bonitinho, do mesmo que estou falando aqui agora, foi tudo compreendido, e ali no particular foi tudo resolvido. O problema foi quem repassou a história mal contada, né? Mas aí também, no dia seguinte, já não tava mais ninguém falando disso, assim, foi só naquele momento ali mesmo. Entendi. E, tipo assim, isso tudo aconteceu, todo esse
essa repercussão aconteceu, tipo assim, começou pelo Twitter mesmo? Porque o Twitter é famoso por começar uns cancelamentos, né, gente? Que, meu Deus. O que acontece é incompreensível, na verdade, porque quando eu estava na pré-venda do livro, eu fiz um post no Twitter e o post irritou. E choveu gente atrás desse livro. Tipo, eu tinha 120 livros pedidos e saltou para 300 pedidos. Teve um hit aí muito grande e ninguém falou um A. Ninguém falou nada. Quando acabaram as vendas, eu comecei a distribuir os livros, começaram a aparecer algumas pessoas que não leram no formulário que o livro era 18+, né? E estavam reclamando disso. E algumas pessoas que, mesmo tendo lá escrito em formulário que era um fanbook, foram no Twitter reclamar que o livro era um fanbook. Né? Então tudo isso começou no Twitter com uma pessoa que foi reclamar do livro ser um fanbook, sendo que isso sempre ficou muito claro. Eu nunca escondi isso e eu nunca, jamais iria vender gato por lebre. Eu sempre falei tudo que haveria dentro do livro, sempre mostrei os brindes, sempre fiz tudo com a mais perfeita transparência, justamente para isso não acontecer, e isso acabou acontecendo. Infelizmente, né, às vezes as pessoas simplesmente preferem acreditar na verdade delas, né? Não só dessa situação em específico, mas de qualquer coisa assim, não só que envolva fanfic, mas de qualquer cancelamento que tem no Twitter, na rede social, qualquer coisa assim. Claro que existem casos e casos, né? Pelo amor de Deus. Sim. Mas, tipo, tem pessoas que muitas vezes você tá lá rolando na TML e aparece uma trend lá de um cancelamento que tá irritando. Aí tá todo mundo falando que fulano de tal fez tal coisa, que tal coisa é horrível, tal coisa é desumano, ninguém deveria fazer aquilo, que não sei o que, não sei o que. Aí você vai lá, aí você lê a trend. Aí você vê a opinião da pessoa, a pessoa comentando sobre aquilo, e você não vai caçar, você não vai pesquisar, você não vai tipo, gente, que isso aqui? Não, vou pesquisar aqui pra ver se é verdade, porque muitas vezes quando a gente repassa alguma coisa pra uma pessoa, às vezes a gente já aumenta e nem percebe, né? Então, pelo amor de Deus. Aí a pessoa vai lá e propaga aquilo, compartilha daquilo sem nem antes ter pesquisado. Se a pessoa chegar assim, for sentar e for conversar com aquela pessoa que retweetou aquilo, tipo, é verdade. Se alguém sentar, alguém que realmente tá entendendo a situação, sentar e falar assim, tá, mas o que você entende disso, a pessoa não vai saber responder, porque ela não foi pesquisar, ela não foi ver nada, tipo, a pessoa ficou voando. Exatamente. Claro que tem gente também que tem uns miseráveis inteligentes que pesquisa mesmo e fala com razão. Mas é como eu disse, né, tem casos e casos, tem pessoas realmente que fazem coisas desumanas, coisas que, tipo assim, merecem realmente uma punição e tudo, mas tem coisas que muitas vezes a pessoa acaba acusando a pessoa de outra só por causa de uma pessoa, tipo assim, uma pessoa, 99% das pessoas achou de boa. Aí uma pessoa se levantou pra falar uma coisa que ela não concordou e ela tá tratando como se fosse algo errado. E aí um monte de pessoa fica, nossa, essa pessoa se levantou, gente, não, vou concordar com ela. E ela vai concordar com ela quando vai ter uma fila de gente que não tá nem sabendo pra onde o trem tá indo. E aí, no fim das contas, acaba levando todo esse peso e essa culpa pra pessoa que tava fazendo uma coisa que, tipo, tava na dela. Não tava fazendo nada de errado. Foi só por causa de uma pessoa que se levantou e não gostou daquilo. Tanto que, quando tudo aconteceu, eu marquei a pessoa que fez o post inicial e disse a ela que se ela quisesse conversar, eu estava aberta a conversar com ela. Se ela quisesse devolver o livro, eu estava aberta a receber. Mas ela simplesmente me bloqueou no Twitter, né? E ela ainda colocou lá no textinho dela que, tipo assim, se ela soubesse que o livro era um fanbook, ela não teria comprado. Sendo que todas as especificações que o livro era um fanbook estavam lá. Eu quase sempre, quando eu converso sobre isso, alguém vem me falar que foi uma situação maldosa mesmo dela, porque não tem como, né? Não tem como ela dizer que não sabia de uma coisa que estava explícita. E quando eu tentei conversar com ela, ela simplesmente me bloqueou, né? Provavelmente ela já queria causar aí alguma coisa, não sei. Enfim. Só sei que o que eu tirei de lição disso é que tem que ter muito cuidado com o que você faz, porque mesmo que seja legal, vai ter gente que vai discordar de você.
E você tem que tentar não absorver o que acontece, porque eu acabei absorvendo, na época eu tava grávida, eu acabei indo até parar na emergência do hospital por causa disso, né? Mas. Que absurdo, né? Vamos lá, vamos começar com algumas perguntas aqui de alguns leitores e eu tenho algumas também que são já minhas aqui. Vamos começar com a TT. Como foi escrever pela primeira vez e ver onde chegou hoje? Ai, sempre me fazem essa pergunta, sabe? E eu tenho uma resposta feita já na ponta da língua para ela. Eu sempre conto a minha história no início ali do Spirit. Quando eu comecei a escrever no Spirit, era uma fanficzinha de mim, e que os capítulos eram minúsculos, mal escritos, muito mal escrito. E ela terminou com 40 capítulos e 80 favoritos. Para muita gente, isso pode ser pouquíssima coisa, mas para mim isso era muita coisa. Tinha ali 80 pessoas extremamente interessadas no que eu escrevia. E quando eu postei o primeiro capítulo, eu vi um favorito, eu corri e postei o segundo, porque eu não queria deixar aquela pessoa que favoritou sem mais capítulos. E eu valorizei muito o meu começo, sabe? Tinha ali 80 pessoas que gostavam da minha história, isso pra mim era demais. 80 pessoas na minha casa é gente demais, nem cabe aqui. Minha casa é pequena, nem vai caber 80 pessoas. E eu, e eu valorizei todos esses processos. E chegar onde eu cheguei hoje, eu acredito que foi porque eu valorizei toda essa caminhada, valorizei cada leitor meu, eu sempre fui muito grata a cada um, eu sempre deixei muito claro o quanto eles são importantes para a minha vida, e eu sempre digo, se vocês não se sentirem importantes para ninguém, lembrem que existe eu e que vocês são muito importantes para mim, então nunca desistam da vida de vocês, que vocês são importantes para mim, vocês são importantes para minha existência, né, então acredito que ao chegar onde eu cheguei hoje faz muito parte da minha, faz muito assim, parte do que eu construí dentro de mim. Eu respeito o meu processo todinho, desde o início. Eu sempre amei cada leitor e eu sou muito grata. Se eu tiver 80 leitores ou se eu tiver 1 milhão de leitores, eu vou ser sempre muito grata a cada um, independente da quantidade. Ah, cara, que bom. É gratificante, eu acho que é muito bom você passar, quer dizer, é difícil, né? Passar por todo um processo para criar uma história e tal, e ver que tem pessoas que gostaram dela, acho que é um sentimento muito bom. Eu já tive uma fase assim, com poucas pessoas mesmo assim gostando da história, só que eu acabei apagando a história porque eu não estava me sentindo segura. Tava triste já com a história, então eu cancelei tudo, mesmo com outras pessoas assim gostando dela, mas Eu acho que quando a gente está no começo, a gente não deve prezar números. A gente deve prezar as pessoas, não enxergar aquilo como números, enxergar como pessoas. 10 pessoas na sala da sua casa é muita gente. 20 pessoas, tem sala que nem vai caber. 100 pessoas nem cabem dentro de uma casa. Quer dizer, a partir do momento que você enxerga aquilo como uma pessoa que parou para ler o que você escreveu, isso é magnífico, sabe? Uma pessoa se interessou pelo que eu escrevi, eu não acredito nisso. É muito, sabe? Gratificante. Então, pra mim, todo o meu trajeto na escrita é de agradecimento sempre, porque cada pessoa que se interessa pelo que eu escrevo, pra mim é demais. Kézia perguntou: qual foi sua maior dificuldade na escrita quando começou e qual a maior dificuldade hoje? Quando eu comecei a escrever, a minha maior dificuldade não foi plot, não foi escrever, não foi nada. Foi que na metade eu não tinha internet em casa nessa época. Eu morava assim num lugar ermo e não tinha internet na minha casa. E eu escrevia no meu iPhone, Eita, eu escrevia no meu iPhonezinho de 4 anos de idade já. Meu E um belo dia o iPhone queimou. No meio da história, o iPhone queimou. E aí eu tinha que ir para uma lan house, passar 2, 3 horas, uma vez ou duas por semana escrevendo na lan house. Nossa. Então, tipo assim, a minha maior dificuldade foi terminar essa bendita história, porque eu não tinha telefone nem internet. Mas eu terminei.
Aí, perseverança. Realmente sua perseverança é admirável. Realmente. Meu filho, eu não ia É não. Eu porque abandonava a história. E na Lan House, vai escrever. Ia Mas é porque, assim, eu tenho uma necessidade de escrever. Tipo assim, quando as palavras elas surgem na minha cabeça, quando a história ela se completa, quando assim, as peças elas se encaixam, eu preciso escrever, senão a minha cabeça fica muito cheia de informação. E aí, nesse momento de necessidade, eu tenho que fazer qualquer coisa para conseguir escrever. Basicamente isso. entendo. Depois de um tempo a gente passa. A escrita não se passa nem um hobby. É tipo beber água, velho. É, se tornou assim, se torna parte de mim, é parte de quem eu sou, é parte da minha existência escrever. Ah, eu acho que você não chegou a dizer a sua maior dificuldade hoje em dia. Sim, hoje em dia a maior dificuldade é tempo mesmo para escrever, né? Como eu falei anteriormente, a rotina, o dia a dia, eles tentam sugar assim a gente de um jeito que para sair disso e tirar um tempo só para escrever é difícil. E essa ainda é a minha maior dificuldade hoje. Não é sentar, não é planejar, não é nada disso, é ter tempo para escrever. É sobre. É sobre, né? Mas tá tudo certo. Eu já passei da fase de me cobrar por falta de tempo. Oh, Deus, Entendi. sonho com essa fase aí, viu? Um dia eu chego lá. Eu já surtei demais por causa disso. Tinha dias que eu chorava frustrada porque eu queria escrever, eu não tinha tempo. E quando tinha tempo, eu estava muito cansada mentalmente. Então, tipo, já eram 11 horas da noite, eu queria dormir, porque já tinha sido um dia muito cansativo. Eu ficava naquela, eu vou dormir, eu vou escrever o que eu faço. Então, eu já passei dessa fase porque eu passei muito tempo me martirizando sobre isso. Agora, eu tô naquela fase Alerta de de. gatilho on. Eu tô naquela fase de deu certo, estamos aqui nesse momento, vai dar certo, escreve. Não dá, amanhã a gente consegue, é isso. É. Ok. A Ok. Nathalie Lopes perguntou: o que te motivou a começar a escrever? Vamos lá. É, o que acontece é que quando eu comecei a escrever fanfics, que assim, eu já escrevo há muito tempo, né? Mas as fanfics vou focar nelas. O que me motivou a escrever fanfics é porque lá em 2017, quando eu comecei a ler fanfics, tinha aquela onda muito grande de romantização de relacionamentos abusivos no Spirit, aquela fanfic assim, bem Gostinho assim que você de. fica, meu Deus do céu. Sim. Vou nem falar nada. Eu já li várias. Aquela coisa assim, bem Chernobyl, sabe? E eu É. senti falta de uma coisa mais leve para ler. Tinha muita coisa de BDSM, tinha muita coisa de máfia, muita coisa de relacionamento abusivo. E eu sentia falta de alguém que escrevesse alguma coisa que fosse mais leve de ler, sabe? Tava faltando uma coisa leve. Eu queria ser uma coisa, aquela coisa que deixa seu coração quentinho. E aí Sim. eu peguei, cara, se ninguém escreve, eu vou escrever. Aí foi o que eu fiz. Escrevi uma fanficzinha, nem era classificação livre, a primeira fanfic que eu escrevi. Inclusive, eu perdi ela quando eu fui banida, mas eu ainda lembro da história de cabo a rabo e eu estou reescrevendo ela para postar novamente. Porque ela tem um Ah, plot muito bom. Ela tem um plot gente. muito bom mesmo, cheio de grandes reviravoltas na história. E, e tipo, ela é muito amorzinho, sabe? Ela, tipo, nhonhonhon. E era o que eu precisava. Eu escrevi o que eu precisava. Foi a mesma coisa com Providência do Destino. Eu queria muito ler uma coisa sobre casamento arranjado. Mas tudo o que você lia naquela época sobre casamento arranjado envolvia um cara extremamente escroto. Não tinha Nossa, uma em que o cara sim. não fosse As histórias do um Wattpad FDP. antigamente era. Nossa. Era bem nesse pique mesmo. Não tinha uma história em que o cara não fosse um FDP, entendeu? Sabe? E aí eu fui escrever uma história de casamento arranjado onde eles dois são iguais.
onde os dois têm problemas, e os dois estão procurando se entender na relação sem nada abusivo, sem ser um cara que trai a mulher, sabe? Apesar de que a eu, enfim. mas, mas eu não queria escrever uma história com um cara chato, um cara abusivo. Eu queria uma coisa leve e de novo eu fui lá e fiz isso, né? Tanto que o Jungkook na história ele nunca se relacionou com ninguém, né? Ele ainda é virgem, então tipo são N coisas ali eles descobrindo o amor juntos, coisas que você não vê em história de casamento arranjado naquela época, que Adorava. era só o Chernobyl, meu Deus. É o que me motivou a escrever coisas que eu não achava para ler. Perfeito, que é uma atitude muito boa, admirável também. Eu também, entre outros fandoms assim, é muito engraçado porque parece que isso é lei nos fandoms de quando você vai lá entrar, só tem fanfic de uma determinada forma. Num fandom que eu tô, o estilo é amor não correspondido, é muito estranho. Então eu fico meio triste porque é só fanfic disso. Aí meu Deus, eu fico tentada a escrever uma fanfic diferente pra poder dar uma mudada nas coisas. Aí daí você pode dar E por entrada que a não também muita coisa. escreve, gata? Né? A criatividade esses dias está no ralo, entendeu? Eu não consigo. Gente, eu vou te não sei o provar tá agora que a sua acontecendo. criatividade tá lá em cima porque você pensou em fazer algo diferente só de estar lendo. É. Sério, sim, só que eu não consigo, acho que é muito Não entre em mais desespero, direta apenas com a faça. a minha escrita. Porque esse é um dos segredos também para o sucesso. É você pegar uma brecha e entrar dentro dela, não é? Você tá vendo que é uma necessidade. E se você tem como atender essa necessidade, mais pessoas que também enxergam essa necessidade vão diretamente para a sua história, né? Eu acredito que foi por isso que PDD fez tanto sucesso, porque ela estava ali na brecha da necessidade de uma história de casamento arranjado que não fosse somente sobre o cara ser abusivo e ela sofrer com isso, entendeu? Uhum. Então acredito que você aproveitar uma brecha de uma necessidade também é uma chave para o sucesso. Vamos seguir isso, então. Bom, aqui nessa entrevista aqui, o negócio é continue tentando. Lute. Continue a Vá em nadar. frente. Continue a nadar, continue a nadar, nada, para achar a solução. Exatamente, continue a nadar. É sobre. Ok. Bom, você tem uma seguidora que se chama Priscila Araújo que mandou 5 perguntas. Nossa, Priscila Ela Araújo, guerreira, mano. Tamo Arrasou. junto, velho. Ela realmente gosta de você. Priscila, A Bebel- você é muito guerreira, velho. Olha, uma fã que é Sim. fã mesmo. Sim. Priscila Araújo. Vamos lá. Qual livro você mais gostou de escrever e por quê? Até hoje, o que eu mais gostei de escrever foi Providência do Destino. A história foi muito fluida. Ela assim, nasceu na minha cabeça e fluiu muito naturalmente. Tanto que ali os seus 70 capítulos eu escrevi em 10 meses, né? Foi muito rápido. Eu atualizava dia sim, dia não. Foi muito bom de escrever e de desenvolver. Eu não tive dificuldade nenhuma, não tive bloqueio, não tive nada. PDD, assim, foi uma iluminação divina. Então, com certeza, sem sombra de dúvidas, até hoje, a melhor de escrever foi PDD. Segunda pergunta, em que fase você começou a escrever fanfic? Eu escrevi assim, com uns 15 anos mais ou menos, eu conheci a saga Crepúsculo, né? Depois que eu terminei de ler Crepúsculo, eu decidi que eu poderia escrever uma saga também. E eu realmente escrevi uma saga. Mas aí eu parei, porque eu comecei a trabalhar e, enfim, a vida seguiu e eu parei de escrever. Quando eu estava com 25 anos, eu estava desempregada, ociosa, né? Sem nada para fazer em casa, sozinha em casa o dia todo, num lugar ermo, que eu não tinha amizade com ninguém. E aí eu fiquei com aquela necessidade de uma história boa para ler. Aí foi aí onde eu comecei a escrever.
fanfics, né? Foi nessa fase, assim, onde eu tava, tipo, nada pra fazer, sinto vontade de ler uma coisa que não existe, então eu vou lá e comecei a escrever fanfic. Vontade de ler uma coisa que Pronto. não existe. Foi assim que as fanfics começaram. E foi. Exatamente, a vontade de ler uma coisa que não existe. Perfeito. Gente, isso agora foi boa que tudo. Uma pergunta que mais como uma coisa assim que eu acho que muitas pessoas elas usam aí para poder escrever, né? Então, quais músicas te inspiram a escrever? Artistas? Eita, eu sou uma grande consumidora de músicas. Inclusive, muitas das minhas histórias são inspiradas em músicas. A própria Providência do Destino surgiu por causa de Serendipity, né? Uma frase de Serendipity chamou minha atenção e foi ali que tudo começou. Então, tipo, eu não tenho um artista assim, eu ouço as músicas dele e me inspiro. As músicas, elas têm a ver com os momentos da história, né? Tipo, eu comecei a escrever Toxic, que é uma fanfic de vampiros. Então eu tô num lado mais rock, pop rock, uma coisa assim mais dark, para ter a pegada da história. Já Engraçado, né? Nosso humor varia de acordo com o que. Nosso humor o quê? Nosso estilo musical, nosso gosto musical varia do que a gente tá escrevendo, cara. exatamente. Então não As tem escritoras assim. precisam ser estudadas pela NASA. Então, tipo, não existe um cantor ou um tipo de música que me inspira. A música, ela vai. Eu vou ouvindo músicas e depois eu vou criando playlists e elas vão tendo ali a vibe da história. Entendi. Eu também pego assim inspirações assim de algumas frases, também às vezes eu nem sei do que se trata a música, porque eu gosto muito de escutar música internacional, e só a vibe dela já dá uma inspirada já, e só vai escrevendo, mas isso era Sim, música pra mim tá muito ligada a escrever. Tanto que eu não consigo escrever sem ouvir música, porque tá muito ligado. Uhum. Nossa, antes eu conseguia me inspirar só com umas imagens assim muito aleatórias, são muito estranhas. Eram umas imagens estranhas, assim, só que com glitter, brilho, uma coisa assim bem bonitinha. Então eu já me Aí inspirava do já. nada, se Yasmin publicasse assim uma história tipo. Eu era a diva do glamour, eu era Exato. a CEO mais top do planeta Terra. Aí a gente já sabe por quê, né? De onde sai, eu dou uma foto com glitter. Já vou, e eu tinha uma inspiração. Teve uma vez que, tipo, era de noite já, umas 3 horas da manhã, e eu tava na casa de minha avó e eu fui pro banheiro. Eu vendo o banheiro, me deu uma inspiração para criar uma história. Eu vi o banheiro assim, eu fiquei, nossa, que vontade de escrever uma história de uma determinada forma e tal. Era assim. Depois tu, depois tu diz que não é criativa, mulher. Nossa, isso vai. Poxa, isso foi há tanto tempo. Eu fico triste, porque hoje em dia eu tô com uma indisposição assim. Eu tô ficando sensível, eu não sei. E também porque eu tenho muita insegurança por conta da minha escrita, então não me ajuda em nada. Mas acho que eu estava falando hoje com alguém isso. Não sei se foi a Mila mesmo que eu estava falando, não me lembro agora. Mas eu estou relendo a minha própria história, né? Que é para pegar o fio da meada e continuar escrevendo. E tem um capítulo em específico que, quando eu escrevi, eu não estava me sentindo segura sobre esse capítulo. Eu postei, eu até comentei que para mim estava uma porcaria, mas eu postei mesmo assim. E depois que eu terminei de ler, meses depois, eu percebi que o capítulo estava maravilhoso. Muitas vezes o problema não é a nossa escrita, o problema é estar só na nossa cabeça, entendeu? É por isso que eu sempre incentivo as pessoas a escreverem, independente da forma como você está se sentindo sobre. Porque 99% das vezes é você quem está se sentindo sobre, não é a sua escrita. A sua escrita está perfeita, tá maravilhosa. É só você mesmo, que na sua cabeça, que está ali se lhe auto-sabotando. Ótimo, Dai. Isso pode tanto me ajudar aqui quanto ajudar alguém que vai escutar essa entrevista. É bom a gente ter essa Sim, conversa porque muita gente tem insegurança, também está passando por algum bloqueio também criativo, então é importante. eu não sei onde eu ouvi. Não, na verdade eu sei onde eu ouvi a frase, mas eu não sei quem disse ela. Eu li no Twitter recentemente que todo livro tem um leitor.
né? Quer dizer, não importa se a sua escrita é simples ou se a sua escrita é extremamente poética, igual o pessoal do século XVII. Todo livro tem leitor. Ah, é porque a fulana de tal tem 1.000 leitores e eu só tenho 10, mas você tem 10 leitores, meu amor. Seu livro é Exatamente. lido. Então, todo livro tem Exatamente. leitor, independente da qualidade dele. Por esse motivo, a gente não pode desistir, até porque escrita é evolução. Hoje eu escrevo de uma forma que amanhã já não será mais a mesma, e assim a gente vai evoluindo sempre. Por isso, não podemos deixar de escrever. E vai melhorando, né? A gente vai evoluindo, vai aprendendo e é assim que a vida segue. Sim. Agora, a quarta pergunta o que te inspirou a escrever 50.000 Wons? 50 Já vai mil ter won. a nossa fanfic já, que tem uma última pergunta, mas ela quer saber da fanfic também. Certo. 50 mil wons, na verdade, depois que o Jungkook fez aquela performance de My Time no show online, eu fiquei, assim, Quem desestabilizada, não ficou sabe? traumatizado, velho? Entendo completamente. Eu fiquei desestabilizada. Então eu pensei, My Time foi tipo uma bomba. né, assim, uma bomba que ele jogou em cima da gente e saiu dançando lindamente, né? Então eu pensei, eu preciso escrever alguma coisa com esse Jungkook. E foi daí que saiu 50 mil wons, né? Eu já queria escrever uma história sobre namoro de mentirinha. Eu já tinha essa ideia mais ou menos na cabeça. Aí quando eu vi ele, eu pensei, é esse Jungkook aqui. Essa imagem dele aqui é perfeita para começar uma história. E foi daí que saiu 50 mil wons. Foi no dia em que o Jungkook me perturbou dançando My Time. Entendi. Ele falou, Realmente, tipo assim, ele entrou na casa da Dai, arrombou a porta, olhou assim e falou, olha, sou eu, tá? Você vai fazer a história assim, 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 assim. Exatamente. Ele olhou para mim e falou: Você vai, nem que você não queira, porque hoje eu tô mandando. E eu disse: ok. Tudo bem, você que Ok, manda, então tá bom. você que manda. Você quer um chá? Quer alguma coisa? Exatamente. E foi daí que saiu 50 mil wons. E vou dar continuidade à história em breve. Certo. Quinta e última pergunta. O livro Depois da 23 tem um final feliz? Mas Haha, olha, spoiler. Ela já quer spoiler. Ela quer né? spoiler. Porque tem dois Leia capítulos e inéditos. descobrirá. Né? Tá de graça, gente, na Amazon até dia 17. Leia que eu acho. Eu não sei quando essa entrevista vai ser postada. Mas Mas, meu amor, vai ler, minha filha. né, qualquer coisa, se não tiver mais de graça, é só R$ 4,99 na Amazon. Ou então dá para comprar o livro físico, né? Também para você saber o finalzinho. Mas o que eu posso dizer sobre Depois das 23, para quem nunca leu Depois das 23, é que nada parece ser o que é. A história começa de um jeito e termina de outro totalmente diferente. A construção dela é tipo Eita, assim, você começa Deus. pensando, nossa, o quê? E termina, tipo, você fica tipo assim, vale, gente, como assim? Ai, você tá me deixando com medo. Ai, meu Deus. Já passamos da fase do medo depois das 23, viu? Já passamos. Hoje em dia, hoje em dia é só lágrimas. Dai, você tem algum recado pra dar, assim, pra quem tá assistindo ou pros seus leitores? Muita gente me procura pedindo dicas de como começar a escrever. Muita gente me procura pedindo dicas de como começar a escrever, dicas de como fazer sucesso, né? Dicas de como chamar a atenção dos leitores. Mas o meu recado hoje vai ser para todo mundo que está começando a escrever agora, ou que quer começar a escrever. Mesmo que você queira seguir a carreira de escrita, mesmo que você queira ser uma escritora de sucesso um dia, você que está começando agora, ou você que pretende começar, não foca em nada disso. Foca em escrever o que você gosta, em se divertir, foca em aproveitar o momento, porque a escrita, nenhum escritor
assim, nenhum escritor no começo, ele vai ser estourado. É muito difícil isso acontecer. Então, você tem que aproveitar o processo, porque as coisas, elas são... O sucesso, ele é uma consequência do seu processo, né? Então, para quem está começando agora, quem quer começar, foca no que é interessante, escreve o que tu gostaria de ler, lê bastante para aprender mais, se diverte com a tua história e posta, mesmo que não tenha tantas leituras, mesmo que não tenha tantas estrelinhas, mesmo que não tenha tantos comentários, mesmo que alguém só coloque lá continua, né? Continua postando, continua escrevendo, continua praticando, continua se divertindo e amando esse processo, porque o sucesso, ele é uma consequência do teu processo. Só isso. O resto vai acontecendo. Mas não vai escrevendo achando que você vai ser uma pessoa de sucesso, porque isso, como eu disse, é consequência do processo. Mano, Oh, mano, eu sério? escrevo há 5, não, 6. Eu escrevo há 6 anos e isso me tocou de uma forma como nunca tocou. Ai, que ódio! Eu tirei, porque assim, eu tenho 29 anos e eu descobri que eu queria viver de escrita quando eu tinha 25. Antes disso, eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida, né? Então, mas mesmo quando eu descobri que eu queria viver de escrita, eu só aproveitei o processo. E agora já estamos em 2022, então é todo um processo. Quantas vezes eu ouvi que não daria certo, quantas vezes eu ouvi que eu deveria desistir, quantas vezes eu pensei em desistir, quantas vezes eu sonhei e não conseguia sair do sonho, muitas vezes durante todo esse tempo, mas é isso, a gente vai vivendo o processo de pouquinho em pouquinho para as coisas acontecerem, e sem ficar, tipo, enlouquecendo por causa disso. Nossa. Nossa! Caraca. Meu Deus. Realmente, Caraca, isso mano. foi muito tocante. Meu Deus. Não, eu não quero. Eu tô com dó de terminar a entrevista. Mano, isso aqui tá tão Pode me bom. chamar de novo, pode me chamar de novo para outras vezes que a gente vem. Eu te amo. Fazer Bom, um então. replay. Cara, tem muita coisa para falar ainda, muita coisa que aconteceu. Nossa. É um trajeto aí cheio de coisas. Sim, ainda tem muita coisa mesmo. Nossa, quero chamar você aqui de novo. Você, toda empresária e afins, tá ligado? Tipo, falando, olha, gente, este aqui é o meu Já com 100 milhões 15º de livro cópias aí publicado. de livros. Ai, nossa, quero. Fé, amiga, fé que o dia chega. Com tanta determinação assim pra uma mulher que escreveu amamentando o filho, reuniu as leitoras pra conseguir contato com tudo, não desistiu mesmo depois da gráfica ter rejeitado a capa 6 vezes. Você não consegue? Ah, meu amor, você consegue tudo o que você quiser, minha filha. Nada abala. Exatamente, Abalar exatamente. até abala, mas a gente não cai. Ou se cair, se levanta. A gente trupica, mas não cai. Eu acho que a vida é isso, sabe? Tipo assim, você vai desistir no primeiro. É verdade. Vê aí quanta gente grande, quanta gente na história não recebeu vários não antes de ter um fim, né? A gente tem que lembrar que existem vários exemplos aí. Olha, Dai, eu gostei muito de receber você aqui. Sério. Que entrevista! Eu tô sentindo que eu saí de uma terapia. Eu tô sentindo que o Persona é um consultório, entendeu? E eu que entrevisto as pessoas que sou a paciente. Porque eu venho aqui, escuto, toda vez eu saio das entrevistas sentindo que eu fiz uma terapia. Todo mundo, não desista, não desista, não desista. E eu todo dia pensando em desistir. Não desista, é sobre isso. É terapia ou não é? terapia. Falar também é bom, né? Uhum. Eu adorei demais ter sido convidada. Muito obrigada por terem me considerado. Eu vejo, agora assim, passando por fora da entrevista, eu vejo muitas autoras de yaoi sendo
relacionadas, às vezes com números bem esse e-mail é muito Realmente. difícil, mas só quero agradecer vocês por terem me considerado, por terem me chamado e por terem aí ouvido meu blá 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 por mais de 1 hora. Imagina, se eu pudesse, eu ficava aqui o dia todo. De verdade, de verdade. Também. Olha, eu tô até sem palavras pra como encerrar isso, eu nem sei como encerrar, pra falar a verdade, porque, cara, eu acredito que você impactou não só quem tá lendo, mas você trouxe uma mensagem, você carregou uma mensagem, tipo, até pra gente aqui que tá entrevistando, até pra mim, até pra Yasmin também, cara, a perseverança que você teve não é brincadeira. Tipo assim, não é brincadeirinha de criança, não. É realmente uma vontade de você querer realizar o seu sonho, uma vontade que você tem de querer continuar. Tipo, não, isso aqui é o que eu quero e eu não vou descansar até eu ter, porque eu sei que eu consigo. E você tá conseguindo, cara. Tipo, nossa, sei lá. Exatamente. Sério. É exatamente Olha, isso. quem estiver assistindo agora, se você um dia pensar em desistir e você achar que você não tá conseguindo dar conta, você toma vergonha na sua cara e vai assistir a entrevista de novo porque você não entendeu a mensagem. Volta tudo. Lembra aí das minhas 6 capas rejeitadas pela gráfica. Lembra das 6 capas rejeitadas pela gráfica. Você não entendeu a mensagem. Você não entendeu. Né? Ouviu, Yasmin? Tô brincando. Ai. Vai, manda um beijo aí pra galera, dá uma despedida aí, porque eu não tenho mais forças, não tenho estruturas pra terminar isso aqui. Eu queria agradecer, né, a todo mundo que sempre me apoia, eu sempre agradeço muito a vocês. Parte do que eu sou hoje não seria possível sem cada um de vocês, né? Agradecer a quem mandou perguntas, agradecer a quem está ouvindo, quem está interessado no que eu estou dizendo. E me sigam nas redes sociais, que tô todo dia lá enchendo o saco de todo mundo. Minhas histórias, quem não leu ainda, vai ler minhas histórias, porque se tem uma coisa que eu sempre digo pra quem vai começar a ler não tem perigo de você não gostar. É isso. Eita, bebês, tomou na cara. É sobre isso. Gostou? Que legal. Não gostou? Sinto muito. Apenas. Leu errado, vai ler. Vai ler.